Opa! Boa tarde, rapaziada. Então aqui é o seguinte, nós vamos agora fazer a lista de corte. E é o seguinte, você recebeu também, como do Maxiar também você recebeu aqui na Janela Duas Folhas, uma planilha como essa. Essa planilha aqui é o seguinte, lista de material, quantidade de material, lista de acessório, quantidade de acessório, lista de corte aqui embaixo. Então nós vamos seguir essa lista de corte. Eu tenho algumas coisas aqui que eu vou te ensinar basicamente como é que funciona para cortar aqui, mas eu tenho algum material já cortado aqui. Então se você for olhar bem aqui é o seguinte, eu tenho aqui um bercinho, e nesse bercinho eu tenho trilho de 4 aqui, de 3, de 2, de 2 aqui, alturas de 1,50, altura de 1,20, e aqui eu tenho alguns montantes, tenho aqui também mão de amigo com escovinha, mão de amigo sem escovinha, alguma coisa que eu tenho pronto. Mas eu vou cortar algumas coisas aqui para você ver basicamente como funciona, porque o corte não tem mistério algum. Você com a lista, o mistério do corte é as medidas. Então você tendo a quantidade e a medida exata, então não tem segredo algum, tá bom? Então aqui eu vou cortar aqui o SU, ó, os códigos a lista de código aqui nós temos o seguinte, lista de corte. Nós temos o SU 001, trilho superior, para cortar uma peça na medida de 1.174 milímetros, ou seja, 1,17,4 1,17,4. Nós temos o SU 002, que é o trilho inferior, na mesma medida está marcado aí. Nós temos o SU 003, lateral do marco, para cortar com 1 metro, duas peças. Nós temos o montante, que é o SU 039, para cortar com 950, duas peças. Nós temos o SU 040, mão de amigo sem escovinha, para cortar uma peça com 950. Nós temos o SU 041, mão de amigo com escovinha, para cortar uma peça com 950. Nós temos o SU 053, que é a largura da folha, para nós cortarmos com 537, 4 peças. É a largura de cima e de baixo das folhas. E aí nós temos o SU 102, que é o baguete da altura, baguete da largura, mas os baguetes nós não vamos cortar agora, só depois da folha pronta é que nós vamos ajustar esse baguete, porque se der uma diferença na sua folha, o seu baguete ficar com um espaço, vai ficar feio. Então baguete, eu vou te ensinar, a gente só vai cortar o baguete depois, mas fora o baguete você pode cortar todo esse material na medida que está aqui exato. Então eu vou fazer uma demonstração aqui com a lateral, que é o SU 003. Vou cortar duas peças com 1 metro e também vou cortar aqui duas peças do montante SU 039, montante com 950, tá bom? Vou deixar aqui a minha lista, deixa eu dar uma limpada aqui. Alguns vídeos eu estava com a bancada aqui, ela estava toda só na madeira, né? Agora eu já coloquei uma borracha aqui, porque eu gosto às vezes de usar borracha que é melhor para limpar, tá vendo? A gente passa aqui a escovinha. E aí já não fica cavaco algum, porque se você ficar deslizando em cima do cavaco, você vai riscar o alumínio, tá? Então vamos lá. Isso aqui é para mim fazer a marcação, colocar o óculos, pegar a trena. Se você der uma olhada aqui, eu vou ver se a gente consegue pegar aqui. Se você der uma olhada aqui, eu tenho aqui uma trena. Então essa trena que eu tenho aqui, ela já está na medida exata. O que eu fiz? Eu peguei uma trena, trouxe do zero daqui, estiquei ela. E aí eu rebitei ela aqui, depois eu vi se a largura bateu, então eu tenho minha fita de medida aqui. Então, por exemplo, eu tenho que cortar com 1 metro, eu olho aqui onde está 1 metro, fiz essa peça aqui, que é uma madeirinha, em cima coloquei um Lzinho, dei uma rebitada, depois passei na máquina para acertar, e aí ela aqui é a minha medida. Então eu joguei ela aqui, puxei 1 metro ali, olhei, travo, e aí não fica aquela coisa de ficar perdendo o treno, onde está minha trena, e nem de estar errando medida. Então aqui, ó, travei com 1 metro. Mas se você não tiver isso, você vai utilizar a trena, tá? Então aqui eu sei que tem 1 metro, marco aqui e corto. Agora, se eu não tivesse essa treninha que eu coloquei aqui, eu marcaria aqui, eu puxaria daqui até aqui 1 metro, normal, marcaria a peça com 1 metro, beleza? Marquei aqui com 1 metro, aí eu colocaria aqui na máquina. E aqui, eu vou ver se dá para aproximar um pouco, para eu poder te explicar isso daqui. Vou pedir para vir um pouquinho mais perto aqui da máquina, para ver se a gente consegue pegar isso. Então aqui é o seguinte, deu 1 metro, eu tenho aqui a marcação de 1 metro. E aqui eu tenho um disco. Então a marcação sempre vai ficar para o lado de cada disco, ó.
e 1 metro, sempre vai ficar para o lado de cada disco. Se eu jogar o meu metro para um lado do disco, o que vai acontecer? Quando o disco descer, eu vou perder 3 milímetros. Então minha peça vai ficar 3 milímetros menor. Então sempre quando eu jogar aqui, marquei ali 1 metro, sempre olho para cá, para o lado de cada disco, e aí eu travo ela aqui. Se eu não tivesse marcado ele, eu encostaria aqui, certinho, travaria, vinha, dava um confere de novo, porque material custa um valor, então não se pode estar sendo desperdiçado. Tira o corpo da linha, tira o corpo sempre, não importa o lado que você vai cortar, se desse lado ou se desse lado, às vezes vai acontecer, mas o bom sempre é tirar o corpo da linha da máquina. Espera a máquina desligar, parou, você sobe a máquina. E aí a primeira coisa que você faz antes de cortar uma segunda ou uma terceira peça é conferir se você não matou a peça ou se ela está exata. Aqui no meu caso está com 1 metro exato. Então eu preciso de 2 peças desse SU 003. Então eu vou colocar uma peça ali, vou cortar mais uma peça. E você pode cortar tanto em pé como com ela deitada. O importante é ela ter apoio 100% aqui, tá? E sempre vá pelo apoio da máquina. Às vezes você colocou isso daqui, às vezes isso daqui não tiver certo, se fizer assim, vai cortar torto. Então sempre apoie bem na máquina aqui, ó. Tira o corpo de fora. E aí nós cortamos os 2 pedaços do SU 003. Você viu que não tem segredo, só seguir a lista. Agora eu vou fazer o seguinte: vou usar aqui a nossa lista para a gente cortar o montante. O resto tudo eu já tenho cortado. Então aqui eu vou cortar o montante. E aí depois do montante, eu vou cortar aqui. Eu estou pedindo 2 peças do montante com 950, com 95 centímetros. Então vem aqui a minha marcação de 95, marco, pego o meu montante aqui e tiro 2 pedaços. Sou 0,39. Costei lá, costei aqui. Mesmo usando ali a trama, eu sempre gosto de dar um confere aqui. 95. Vou colocar aqui lá. Vou cortar mais uma. Que está me pedindo 2. Certo? Então, aqui eu cortei 2 do nosso montante. Por que eu não cortei o outro? Porque eu já tenho aqui, ó. Já tenho aqui usinado. Eu vou ensinar. Já tenho aqui, ó, uma escovinha. Então, o que eu não tinha montante, eu deixei o montante para cortar agora, para fazer a demonstração. E aí nesse montante também nós vamos fazer as usinagens. Aqui nessas alturas nós vamos fazer as usinagens. E a mesma usinagem que nós fizemos no montante, os 2 montantes, vai ser feito também nas mãos de amigo com escovinha e mão de amigo sem escovinha. E aqui, ali com escovinha. E aqui tem a mão de amigo sem escovinha, onde nós vamos fazer essas usinagens. Então, basicamente, os meus trilhos estão aqui. O de cima está aqui, o de baixo está aqui, minha largura está aqui. E aí nós vamos fazer a usinagem nessa janela 2 folhas. E aí nós vamos mostrar como fazer as 2 folhas de correr. Também vamos mostrar como fazer uma folha de correr e uma folha fixa e uma folha de correr. Aqui em cima, vou ver se a gente consegue mostrar. Aqui em cima eu estou com um material, isso daqui também faz parte de uma janela que eu estou fazendo. Deixa eu tirar para cá. E aqui em cima eu quero mostrar para você um material que a gente está fazendo aqui. Aqui eu estou com um pivô para baixo, um pivô para cima. É uma porta pivotante de 2,10 por 1,30 com 3 fechaduras. Então aqui são as fechaduras auxiliares
de cima e de baixo. E aí a fechadura do meio vai ser uma fechadura rolete. Por que fechadura rolete? Porque essa porta que nós estamos fazendo de lambril, essa porta pivotante de lambril com vidro, ela vai ter 1,30 por 2,10, ela vai vir com puxador. Então quando encostar o puxador, o rolete fecha, quando puxar, o rolete deixa abrir, e depois tranca meio, tranca em cima, tranca embaixo. Então aqui basicamente você também vai aprender a fazer. Um pouquinho mais para frente eu vou liberar esse módulo para você, tá? Aqui nós temos no fugiu da memória, o batente, o outro batente, né? E aqui é batente invertido, né? Então um batente para cá, outro batente ao contrário. Então, aqui é um batente invertido, a porta pivotante. Essa porta pivotante ela está sendo feita na linha Gold. Nós temos a parte de cima, que aí nós vamos fazer as usinagens para poder colocar o pivô embutido dentro dela, tá? E aqui nós temos a folha. Temos a folha. Ela é uma linha 30 e essa folha aqui é uma linha Gold, tá? Então, é uma porta pivotante de 1 por 1,30 na linha Gold. E aí mais pra frente você vai aprender a fazer essa porta também no módulo mais avançado aí. Depois que você já estiver dominando bem, nós vamos fazer no módulo avançado essa porta da linha Gold, tá bom? Então a próxima aula que nós vamos ter da janela de 2 folhas, do vetor de 2 folhas, próxima aula será usinagem. E aí depois da usinagem, nós vamos para a montagem. Depois da montagem, nós vamos colocar alguns acessórios também. E aí depois embalagem, depois nós vamos para uma aula de folgas e descontos. Mas se você for com alguma dúvida sobre essa aula de corte, abaixo do vídeo tem um campo de comentário, onde você pode deixar o seu comentário e eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Então tenha uma boa tarde. Valeu!